Olá, pessoas lindas e abençoadas. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Denise Fama. E mais uma vez vamos falar o que eu aprendi com este filme. Hoje eu quero falar sobre um filme que deu o Oscar ao Will Smith. Então deve ser um filme bom. E é o filme King Richard, Criando Campeãs. Bom, do que se trata então este filme? Qual a história deste filme? É um filme biográfico, tá? Que conta a história, a vida do Richard Williams e das suas duas filhas, Venus Williams e Serena Williams. Quem são essas pessoas? Bom, Serena e Venus são nada mais, nada menos que as maiores tenistas da atualidade. Ou melhor, da história, né? Elas são famosíssimas, são campeãs consagradíssimas. Aí você pode falar, mas eu não entendo nada de tênis, Denise, eu não jogo tênis, eu também não. Mas mesmo assim, você vai gostar deste filme. Assista! É um filme muito bom, é um filme muito interessante, é um filme que conta uma história de vida de pessoas que se esforçaram e que se consagraram naquilo que elas desejavam para suas vidas. Bom, a sinopse do filme, vamos lá. O Richard Williams era um homem. Não era um homem milionário, não era nenhum ricaço. Não, era um homem simples que fez um planejamento. Um dia ele assistiu uma partida de tênis e nessa partida a jovenzinha, a mocinha, né, a tenista que ganhou a partida, né, o campeonato, ela ganhou um prêmio de $40 mil. E ele assistindo essa partida e sabendo daquele prêmio, ele pensou: tênis é algo que é vantajoso financeiramente. Eu vou planejar para que minhas filhas sejam jogadoras de tênis. E ele fez um planejamento. O fato é que as meninas não tinham nem nascido ainda. Ele fez um planejamento antes delas nascerem. E ele escreveu lá um planejamento de 78 páginas, como ele iria fazer de suas filhas campeãs do mundo no tênis. Gente, é ousado? É ousado. Deu certo? Deu certo. Isso que é o mais incrível. E conta então a história dele, como ele fez tudo isso, conta a história então das duas, conta desde quando elas eram pequenininhas, o treinamento e tudo mais, até os seus 15 anos, quando aí elas começaram a despontar para o sucesso. Hoje nós sabemos que as duas são, duas lendas do tênis, né? Tanto Venus como Serena são lendas do tênis. E tudo isso que ele fez foi numa época em que somente pessoas brancas e ricas é que se despontavam no tênis. E ele não era nenhuma das duas coisas, porque ele era um homem negro e pobre. E tinha sofrido muito, muito racismo mesmo na sua vida, tinha sofrido muito na sua vida. E ele pensou, não, as minhas filhas não vão passar por essa mesma situação. Eu vou fazer um plano para que as minhas filhas sejam bem-sucedidas, e vai ser no tênis. Então ele começou desde que elas nasceram, ele começou a colocar no coraçãozinho delas, na mente delas, o desejo, o amor pelo tênis. E realmente as duas entenderam, né, captaram a mensagem do seu pai e realmente se despontaram, se destacaram como duas tenistas consagradas. E qual é a lição então? Bom, o filme todo, gente, é uma lição. O filme todo tem uma lição. Eu poderia ficar aqui horas falando das lições que esse filme passa, porque era um projeto ousadíssimo e deu muito certo. Mas eu quero tirar duas frases do filme para colocar aqui nesse vídeo para incentivar você. Você que tem sonhos, você que tem planos, mas não está sabendo como fazer. Esse filme ensina. E a palavra de Deus também ensina. Então eu quero tirar duas frases. Uma delas é uma que norteia todo o filme, que é a frase que ele baseou todo o treinamento de suas filhas. Que é a frase: se você falha ao planejar, você planeja em falhar. Ou seja, se você não tem um planejamento na sua vida, se você não faz um plano para aquilo que você quer alcançar, você tem um objetivo e você traça um plano para chegar naquele objetivo. Se você não faz isso, você já está sendo um fracassado. Você já está falhando no seu objetivo, na onde você quer chegar. Ai, mas eu acho errado fazer planos. A gente não sabe o dia de amanhã. É verdade, ninguém sabe o dia de amanhã. Richard Williams
não sabia se ele iria estar vivo um tempo depois, se as suas filhas iriam estar vivas para chegar na meta que ele queria. Mas independente disso, ele fez um plano. As circunstâncias elas podem mudar, mas os planos cabe a nós fazer. E ele fez esse plano e deu muito certo. A Bíblia fala o seguinte, lá no livro de Provérbios, que é o livro, né, dos bons conselhos, ele fala no capítulo 16, no versículo 3, entrega as tuas obras ao Senhor e teus planos serão bem-sucedidos. Então, isso quer dizer que nós devemos fazer planos, mas que é lógico, nós devemos deixar nas mãos de Deus. Deus sabe o futuro, Deus sabe o que é melhor para nós. Isso é lógico. Nós devemos entregar a nossa vida para Deus, entregar tudo que vamos fazer nas mãos de Deus. Isso é fundamental para o sucesso. E depois, sim, ter um plano. Porque como é que Deus vai fazer o seu plano ser bem sucedido se você não tem um plano? Se você não planejou nada para a sua vida. Muitas pessoas falam assim, olha, eu quero ser uma escritora de livros, por exemplo. Né? Eu posso dizer, eu quero ser uma escritora. E qual é o plano, Denise, que você tem feito para ser uma escritora? Ah, nada. Estou esperando aí a sorte bater na minha porta, uma oportunidade aparecer, um editor chegar aqui e falar, ó, vamos escrever um livro? Estou esperando. É assim? Não. Eu tenho que ter um plano. Eu tenho que ter uma ideia do que eu quero escrever. Eu tenho que começar a escrever. Eu tenho que planejar tudo isso. Eu tenho que fazer, sabe, um plano bem detalhado. E aí sim, ir bater na porta das editoras e esperar a oportunidade chegar. Mas eu tenho que ter um plano. E porque quando a oportunidade chega, ela bate na nossa porta, se a gente tem um plano, é muito mais fácil. Agora, a oportunidade bateu, mas eu não tenho plano nenhum. Eu não fiz nada, eu não corri atrás, não me esforcei, não me dediquei. E daí? A bênção de Deus, Deus abençoa, sim. Deus quer nos abençoar. Mas entregamos tudo na mão dele. Mas vamos fazer um plano. Eu tenho um objetivo. Eu quero, meu sonho é chegar lá. Então vamos nos esforçar e traçar um plano para que eu possa chegar lá. Foi isso que esse homem, o King Richards, fez. Ele não sabia. Ele não era um vidente para prever o futuro. Mas ele sonhou, planejou, se esforçou, se dedicou para que alcançasse. Quando a oportunidade chegou, ele conseguiu fazer das suas duas filhas, duas feras no tênis. Fazer um filho só. Ser um vencedor já é difícil. Agora imagine fazer duas filhas, não serem só vencedoras, serem uma lenda na profissão que elas escolheram. Realmente, foi com muito esforço mesmo, mas foi com um bom plano. Então, se você tem sonhos, se você tem metas para a sua vida, planeje, faça um bom planejamento, se esforce, trabalhe, se dedique e entregue na mão de Deus. E os seus planos serão bem-sucedidos. A outra lição, então, que eu aprendo com esse filme tem a ver com a Venus Williams. A Venus, tem um momento que ela está sendo entrevistada, ela tem ali acho que 13, 14 anos, ela está sendo entrevistada por uma rede de TV. O repórter fala assim para ela, em qual tenista você está se espelhando? Né? Você quer ser igual a qual tenista famosa? Porque já existiam muitas famosas naquela época, né? Antes dela. E ela fala, não, eu não estou me espelhando em ninguém. Eu quero que elas se espelhem em mim. Quando você ouve essa frase, né? Ela fala, eu quero que elas queiram ser igual a mim. Você pensa, meu Deus, que menininha pretensiosa, hein? Que mocinha arrogante. Mas não é nada disso, nada disso. Ela não estava sendo arrogante. Ela só estava dizendo, eu sei quem eu sou. E eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei quem eu sou. Eu quero ser a melhor. Não para menosprezar as outras. Não, porque eu quero ser a melhor. Porque eu posso ser a melhor. Porque eu tenho um planejamento. Eu tenho me esforçado e eu quero chegar lá. E eu quero ser a influência. Muitas vezes nós pensamos assim, eu tenho influência de tal pessoa. Tal pessoa influenciou a minha vida nisso, nessa área ou naquela área. E isso não está errado. Mas por que a gente não pode ser um influenciador? Isso não é arrogância. Isso não... Já pensou se todo mundo quisesse seguir o outro? Não iria ter ninguém pioneiro em alguma situação. Alguém tem que desbravar, não é? Um caminho para que outros sigam. E a Vênus falou, eu quero ser essa pessoa que vai desbravar o caminho para que outras sigam.
outras enveredem pelo mesmo caminho e tenham sucesso. A Bíblia fala de um homem que também falou isso. Não como a Venus Williams, muito mais do que isso. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gente, aí você pode falar, se a Venus Williams foi pretensiosa, o apóstolo Paulo então, meu Deus, pensa num homem metido, né? Um homem arrogante. Nada disso. Ele falou, olha, imitem a mim. Ele não falou assim, olha, eu vou imitar o apóstolo Pedro ou o apóstolo João. Não, ele não falou isso. Ele falou, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Sigam a mim, eu quero ser a influência boa na vida de vocês. E é isso que a gente tem que ser também. Uma influência boa na vida das pessoas. Não, pode seguir outros exemplos, podem, mas seja você o exemplo a que as pessoas queiram seguir. Ah, mas aí é demais, não é demais. Isso é para qualquer pessoa. Venus Williams, a lenda do tênis, sim, mas você, mas eu não sou ninguém. Não, você é alguém que pode influenciar pessoas. Talvez não uma multidão, como o apóstolo Paulo, por exemplo, né? Gerações e gerações são influenciadas pela vida dele. Ou como Venus Williams, que tem influenciado muitas mulheres, muitas pessoas no mundo do tênis. Talvez você não seja essa influência total, mas você pode ser uma ótima influência para algumas pessoas que te rodeiam, para pessoas que convivem com você. Você pode, se você afetar uma pessoa com a sua influência, com o seu bom exemplo, você já ganhou muita coisa, você já é uma pessoa bem-sucedida, você já está tendo sucesso na sua vida. Então, essas duas lições ficam para mim deste filme. O filme é maravilhoso, é muito bom. Mas essas duas lições me marcaram. Primeiro, tenha um plano, entregue na mão de Deus, se esforce para atingir esse objetivo. Segundo, seja você a influência que o mundo precisa. Eu espero que este vídeo tenha falado ao seu coração, que você possa ter sido abençoado e abençoada com este vídeo. E que você possa compartilhar, curtir, enfim, comentar sobre o que você achou deste filme e deste vídeo. Vou deixar na descrição mais indicações de filmes para abençoar a sua vida e para trazer divertimento para você e para sua família. Que Deus abençoe muito a sua vida. Beijão no seu coração. Fica com Deus.